Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Josué. Hoje nós estamos aqui para a nossa 7ª aula da lição dos adultos, a lição de Jó, onde nós estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, lições do sofrimento e da restauração de Jó. A nossa última aula nós falamos sobre a teologia de Elifaz, onde o tema central seria só os pecadores sofrem. Então, o discurso de Elifaz e Jó vai girar em torno dessa questão. Será que somente os pecadores sofrem ou os justos também sofrem? Hoje nós vamos estar pensando aí sobre a teologia de Bildade, lição de número 7. Se há sofrimento, então quer dizer que há pecado oculto? Essas e outras coisas nós veremos aqui na nossa aula, então você não pode perder, tá bom? Eu já tenho avisado que o conteúdo das nossas aulas, elas estão disponíveis aí, os slides, no nosso canal no Telegram. Então, se você se interessa, aí embaixo no vídeo nós temos a descrição do nosso canal, o link onde você vai entrar de graça, baixar os slides aí e ficar para você. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar, ativar o sininho para não perder a notificação para os próximos vídeos. Antes de iniciarmos o nosso vídeo, a nossa aula, nós vamos orar, como de costume, sempre pedindo para que Deus tenha graça, misericórdia e nos auxilie, nos inspire e que de alguma forma essa palavra sirva não apenas de conhecimento, mas de aplicação prática para que nós sejamos pessoas melhores e aprendamos a lidar com as situações adversas que virão, Isso é fato. A palavra de Deus nos diz: quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Não é se passares pelo fogo. Isso implica em que em algum momento da nossa vida, inevitavelmente, nós estaremos enfrentando uma provação. Espero que não no nível de Jó, mas inevitavelmente iremos passar por problemas. E a grande questão é, será que então, se eu estou passando por esses problemas aqui, implica em que há pecado oculto? Vamos ver. Vamos orar então. Senhor Jesus, nós oramos a Ti nesse momento, pedindo a graça do Senhor, a Tua misericórdia, para que o Senhor venha, nos auxilie, nos dê graça, que a palavra, o ensino que será ministrado aqui, que possa servir de auxílio para quem estiver assistindo, para esse irmão, essa irmã, que a Tua boa mão esteja sobre ele, sobre ela. Abençoa, Senhor Jesus, que o Senhor trabalhe no coração daqueles que estão instruindo e serão instruídos também pela palavra. Em nome de Jesus, ser conosco, que nos dê orientação, nos dê direção, nos esclareça, Senhor, porque precisamos da orientação do Senhor para errar menos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada um dos novos inscritos que estão chegando e tudo isso seja para a Tua glória somente. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, muito bem, vamos lá. A teologia de Bildade. Se há sofrimento, será que há pecado oculto? O texto áureo da nossa lição está em Jó, capítulo 8, versículo 4, que diz assim: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Nesse texto da leitura áurea, nós já vemos Bildade aí tecendo uma interpretação tanto quanto equivocada, já julgando a morte dos filhos de Jó como causa de pecado oculto. A verdade prática da nossa aula vai dizer que a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Muito bem. A leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 8, versículo 1 ao 4, Jó capítulo 18, versículo 1 ao 4 também, e Jó capítulo 25, versículo 1 ao 6. O texto diz assim, Jó 8, versículo 1 ao 4. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando falarás tais coisas? E as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó, capítulo de número 18, versículo 1 ao 4. Então, esse aqui é o segundo discurso de Bildade. Então, Bildade de Suá respondeu: quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez e depois poderemos conversar. Porque somos considerados como animais e somos ignorantes aos seus olhos? Ah, você que se dilacera de ira, deve-se abandonar a terra por sua causa? Ou devem as rochas mudar de lugar?
a lâmpada do ímpio se apaga e a chama do seu fogo se extingue. Jó capítulo 25, versículo 1 ao 6. Terceiro discurso. Então Bildade de Suá respondeu: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos e a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante e as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos o será o homem que não passa de larva, o filho do homem que não passa de um verme. Essa versão que eu estou usando é a versão NVI, nova versão internacional. Então, muito bem, nós percebemos aqui que o discurso de Bildade vai girar em torno dessa questão. Se há sofrimento, inevitavelmente há uma causa. A causa do sofrimento é o pecado oculto. Lembrando que todos os discursos dos amigos de Jó, você deve interpretar com cautela, porque de fato há verdades ali maravilhosas. O problema não é o discurso, o problema não é o que eles dizem, é a quem eles estão aplicando. O que eles dizem é verdade, de fato, mas a pessoa que ele está aplicando, que é Jó, é a pessoa errada. Eles estão chamando Jó de ímpio, quando na verdade Deus já havia chamado Jó de justo. Então o conceito é certo, mas a aplicação é errada. Eles estão falando no lugar de Deus, contra o servo de Deus, achando que conhecem a Deus e o servo, no caso Jó. E no final do livro nós vamos perceber que eles nem conhecem a Deus e nem conhecem a Jó verdadeiramente. Então a palavra-chave aqui para se desenvolver esses dilemas é a palavra cautela e discernimento, porque nem tudo que nós contemplamos com os olhos é aquilo que de fato é diante dos olhos de Deus. Nós temos, por exemplo, as igrejas lá da Ásia em Apocalipse, que uma delas, que é a igreja de Laodiceia, acredito que uma das mais famosas, se considerava extremamente rica, abastada e que não sentia falta de nada. Na estética parecia ser uma igreja perfeita, mas Deus lança uma declaração contra aquela igreja, chamando ela de pobre, cega, nua e miserável, e aconselha ela a buscar a ele, numa linguagem que é: compre de mim vestes para que cubra a tua nudez, colírio, enfim. Então, em suma, nem tudo aquilo que nós achamos que de fato é puro, e nem tudo aquilo que nós taxamos como condenado, de fato aos olhos de Deus é. Então a palavra-chave aí é cautela. Basicamente essa é a nossa introdução, a introdução da aula. Então nós entramos agora para o nosso primeiro tópico, onde vai falar que o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. De fato, Deus é um Deus justo e santo, e de fato Deus abomina o pecado. O profeta Abacuque, por exemplo, vai dizer que Deus é tão puro que não consegue nem contemplar o mal. E aí então como que nós associamos essa questão que Bildade não soube lidar muito bem? Se Deus é santo e justo, como pode ele justificar pecadores? Como nós vamos ver no decorrer da aula, esse dilema se resolve na pessoa bendita do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas vamos olhar aí que, em primeiro lugar, Deus é justo e santo, de fato. Então nós vamos ver que para Bildade os filhos de Jó morreram porque tinham pecado, como nós já vimos. Em segundo lugar, nós vamos ver que Jó havia derramado diante deles, dos amigos dele, toda a sua tristeza e esperava ouvir uma palavra de consolo, mas seu amigo disse que o discurso de Jó não passava de conversa fiada, ou seja, não passava de palha. Jó estava derramando o coração diante dos amigos e eles não consideravam, não levaram em conta o sofrimento de Jó, porque eles estavam presos apenas nas palavras de Jó e não no sofrimento de Jó. O John Wesley ele vai falar o seguinte, que é possível ser tão ortodoxo quanto o diabo e também tão perverso quanto ele. Parece um paradoxo aqui, né? O diabo ortodoxo e perverso, e as pessoas podem ser igual ao diabo nesse sentido. Para Wesley é justamente isso. Ortodoxo no conceito da teologia, conhecer bem a palavra de Deus, conhecer bem as questões literárias da palavra de Deus e ainda assim ser uma pessoa
perversa. Alguns dizem que as pessoas mais perversas são aquelas que mais detêm conhecimento. Não sei até que ponto isso pode ser verdade, mas faz bastante sentido, olhando para o contexto aqui de Jó. Em segundo lugar, então, nós temos o segundo tópico da nossa aula, que vai falar sobre uma compreensão limitada da natureza de Deus, ou seja, é tentar olhar a Deus apenas pela ótica da razão e da natureza. Ainda que lá em Romanos 1, o texto vai falar que Deus ele se deixa revelar pela ordem criada, pela criatura, pela criação. Mas a revelação perfeita de Deus não pode ser de todo adquirida apenas pela natureza, apenas pela criação, senão não haveria a necessidade de Deus se revelar de tantas formas. Como o escritor de Hebreus vai falar lá em Hebreus, capítulo 1, que havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de várias formas, a nós nos últimos dias falou-nos por intermédio do seu Filho. Ou seja, o nível de revelação é progressivo. Ou seja, Deus começou se revelando e a plenitude da revelação ocorre em Cristo. Bildade, ele demonstra arrogância quando acha que pela ordem criada ele já tinha o pleno conhecimento de quem Deus era. Então isso demonstra arrogância. Existem pessoas ainda hoje que, pelo fato de conhecer bastante de teologia, falar um pouco de grego, de hebraico ou outro idioma, talvez tenham um pouco de fermento no coração e achem que sabe tudo sobre Deus, né? Tem pessoas que conhecem muito sobre a Bíblia, mas vivem pouco da Bíblia. E nós temos que tomar uma cautela muito séria com isso. Para Bildade, então, a justificação ela era adquirida por mérito. Se você for uma pessoa boa, então você merece a justificação de Deus. Você pode até impor a justificação, porque você é uma pessoa reta e íntegra. Logo, se Jó está sofrendo, então isso implica em que ele não é justo. Daí ele está deduzindo que Jó tem um pecado oculto e aconselha Jó, então, a confessar esse pecado. Jó 8, versículo 5, por exemplo, vai nos dizer as seguintes palavras: mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedirdes misericórdia, verso 6, se fores puro e reto, certamente logo despertará para ti ou por ti e restaurará a tua morada ou a morada da justiça. É Bildade falando para Jó: se você se arrepender, se você buscar a Deus de madrugada, se você seguir essas regras e normas, Deus vai se voltar para você e vai restaurar a tua vida, a tua morada em justiça, que é uma palavra aqui usada para justificação. Então, apesar da teologia de Bildade estar correta, porque de fato Deus é justo, a aplicação dessa teologia estava errada. Bildade concentrava-se em apenas um aspecto da natureza de Deus, sua santidade e justiça, deixando de lado, por exemplo, seu amor, sua misericórdia e sua bondade. E existem os extremos hoje das pessoas enfatizarem um aspecto do atributo de Deus, a soberania, e deixarem de lado o aspecto do amor, da bondade de Deus. Precisamos lembrar que todos os atributos de Deus são santos. E até a ira de Deus é uma ira santa. Então nós temos que procurar com muita humildade, porque é um terreno muito sensível. Deus precisa ter muita graça e nós temos que buscar o máximo de informação possível para não errarmos. Se já é difícil julgar uma pessoa, uma atitude de uma pessoa que nós estamos vendo, como que nós vamos tecer argumento contra o Todo-Poderoso? Esse é o argumento que gira em torno dos discursos dos amigos de Jó. Na nossa próxima tela aí, então, isso aqui não está na revistinha, mas com certeza vai auxiliar você bastante, que é o dilema da santidade e do amor que se reconciliam na cruz. Você pode ver lá em Romanos 3, 24 ao 26, que no Calvário, Deus é justo e justificador. De acordo com a lei de Deus, a alma que pecar, essa morrerá. Está lá, Ezequiel 18, 4 e Ezequiel 18, verso 20. E Deus obedeceu à sua própria lei ao sacrificar seu próprio filho. Olha que coisa gloriosa. Aí na ressurreição de Cristo, a graça de Deus triunfa sobre o pecado e a morte. E todos os que se arrependem e creem em Jesus Cristo são salvos.
Logo, o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que, por mérito próprio, pretende justificar o homem diante de Deus. É interessante que Martinho Lutero ele vai tecer um discurso contra a Igreja Católica no dia 25 de abril de 1518, e ele vai falar que a teologia da Igreja Católica, por exemplo, era a teologia da Torre de Babel, que era a teologia da glória, a escada da glória. E Martinho Lutero contra-argumenta essa teologia com a teologia da cruz. E ele vai chamar a teologia da cruz de a escada de Betel. Em Babel, é o homem fazendo o próprio esforço, como nós vemos lá Nimrod construindo a Torre de Babel com muita gente, tentando alcançar aos céus. O final de tudo isso foi confusão. E lá em Betel nós temos Deus descendo até Jacó numa escada. Nós temos uma escada que está no céu, até o topo da escada é o céu, está firmada no chão. E Jacó vê o Senhor no topo da escada, anjos subindo e descendo sobre essa escada. E aí Martinho Lutero vai chamar essa escada de a escada da cruz, que é quando Deus desce, se faz carne, habita entre nós e nós temos acesso a Deus. E aí nós podemos até linkar essa passagem de Jacó. Eu vou deixar a passagem aqui, tanto a passagem de Nimrod quanto a passagem de Jacó e o texto de João, que é quando Jesus chega para Filipe e depois para Natanael. Quando Natanael tem um encontro com Jesus e Jesus revela ter visto Natanael debaixo da figueira antes que Filipe o fosse chamar, e Natanael fica maravilhado diante daquela revelação, e Jesus fala: olha, Natanael, você se maravilhou porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, coisas maiores a partir de agora você vai ver anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso é a escada da cruz, é Cristo quem os liga diante de Deus. Então em Jesus está a justiça de Deus, porque Deus, como santo e justo, requer que o pecado seja punido, e isso ocorre em Jesus. Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas iniquidades. Então Deus é justo quando leva Jesus à cruz, mas Deus é amoroso quando na ressurreição de Cristo, Paulo vai dizer que pela ressurreição de Cristo nós somos justificados. Então na cruz de Jesus se resolvem todos os nossos dilemas, tanto o problema do pecado quanto o problema da justificação. Deus santo e justo justificando pecadores por meio de Jesus Cristo. Beleza? Então, prosseguindo aí, nós chegamos no nosso terceiro subtópico, a imperfeição humana. Jó 9:2 vai falar assim: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirá no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. Diante desse discurso, nós vamos ver Jó ansiando pelo advogado, certo? Eu antecipei aqui a solução do problema, mas voltando lá para Jó, ainda no seu dilema, Jó vai falar assim, ansiando pelo advogado, que nós já sabemos quem é, mas só para fim didático vamos olhar com calma aqui. Jó 9:32, Jó falando sobre Deus diz assim: ele não é homem como eu, para que eu responda, e nos enfrentamos no tribunal. Aí está em juízo, mas é a ideia do tribunal na porta da cidade. Verso 33, se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro, advogado ou juiz entre nós, para impor as mãos sobre nós dois. Esse era o papel do conciliador, do juiz de paz. 34. Alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não me assustasse. 35. Então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Então veja que Jó está ansiando, muito ansioso, por um advogado, que nós sabemos quem que é o nosso advogado, e também o advogado de Jó, obviamente, porque Jesus é eterno. É aqui então que Jesus entra em cena. Diante do dilema de Jó, nós vamos ver o texto bíblico revelar o advogado. João 14, 7 e 11 vai falar que Jesus é Deus e se fez homem para revelar o Pai a nós.
Então Jó precisava ter um encontro com Deus. O texto do livro de Jó vai girar em torno desse dilema, Jó querendo ter um encontro com Deus. E nós vamos ver no Novo Testamento que é através de Jesus que o homem tem um encontro com Deus. É Cristo que revela o Pai. Em 1 Timóteo 2,5, versículo 6 e 1 Pedro 3, 1 e 8, Jesus é aquele que conduz os pecadores a Deus, não para envergonhá-los, mas para justificá-los. E aí em Jó 16, 21, Jó está ansiando pelo árbitro, quem dera se eu tivesse um árbitro, e aí Jesus é esse árbitro que vai se revelar séculos mais tarde, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Louvado seja o nome de Jesus. Chegamos então, gente, no nosso segundo tópico da nossa aula, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. E o que é moralidade? E a imoralidade, se você tem a revistinha de professor, aqui no finalzinho, no final da aula, nós temos um vocabulário que vai auxiliar bastante, pelo menos na definição do que é deísmo e do que é moralidade. Então, usando a revistinha agora, moralidade é doutrina ou comportamento filosófico ou religioso que elege a moral como valor universal em detrimento de outros valores existentes. Então, o moralismo coloca o comportamento acima de qualquer coisa. Então, isso é uma espécie de mérito. Você merece ser salvo porque você é uma pessoa moralmente justa. Esse é o problema de Bildade. Vamos olhar aí então para a moralidade por tradição. É o segundo discurso de Bildade, está em Jó 18, 1 ao 21. Em resumo, esse texto de Jó 18, 1 ao 21 vai nos mostrar que, em defesa da tradição, Bildade usa o discurso do medo para ver se consegue intimidar Jó e constrangê-lo a confessar o pecado. Bildade basicamente vai dizer assim que a morte está à espreita do pecador. A morte é um símbolo do sofrimento. Só que é irônico porque Jó já está sentindo todo o tormento possível em vida. Então esse discurso não vai funcionar. O discurso do medo não vai funcionar para Jó porque ele já está experimentando na carne a dor e o sofrimento. Aí não há problema, só uma ressalva, em usar o medo como prevenção. Por exemplo, nós usamos o medo de doenças, ferimentos ou morte para ensinar as crianças, por exemplo, a lavar as mãos, ficar longe de linhas de alta tensão e olhar com cuidado antes de atravessar a rua. Nós então falamos, olha, cuidado, não pula aí na água, senão você vai se afogar. Nós usamos o dilema do medo para prevenção. Então não é errado usar o dilema do medo. Porém, Bildade cometeu dois erros em seu discurso sobre os horrores da morte. Em primeiro lugar, ele o dirigiu à pessoa errada, mais uma vez, pois seu amigo sofredor já era um homem temente a Deus. Então, Bildade estava tentando gerar no coração de Jó o temor por causa da morte. Ele quer que Jó tema a Deus porque a morte está à espreita. Então Jó, olha, fica com medo da morte, senão a morte vai te tragar. Então é melhor você temer a Deus do que temer a morte. Só que Bildade se esqueceu ou não sabia, não tinha percepção daquilo que o próprio Deus vai revelar de Jó. Homem reto, justo, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Então esse discurso não ia funcionar porque o efeito já estava evidente na vida de Jó. Ele já era um homem temente a Deus. Em segundo lugar, pregou com a motivação errada, pois não havia amor algum em seu coração. O Dr. R.W. Daly, um pregador inglês, perguntou certa vez ao evangelista Dwight Moody se ele usava o elemento do terror em suas pregações. Moody respondeu que em cada uma de suas campanhas evangelísticas pregava um sermão sobre o céu e outro sobre o inferno, mas disse que o homem deve ter um coração muito sensível ao falar sobre a condenação dos perdidos, se colocando obviamente no lugar dos tais. Bildade não tinha esse coração sensível. Se esqueceu de que um dia ele também iria comparecer ao tribunal de Deus. Segundo subtópico do nosso tópico 2, a subversão da ordem moral. Isso está em Jó 18, 7 ao 21. Para Bildade, a ordem inviolável estava sendo ignorada por Jó.
Ou seja, Deus havia estabelecido a moral na criação, diante das polis, da sociedade, das cidades, da regra comum. Deus estabeleceu a ordem moral, o senso moral no ser humano. De fato, isso é verdade. Para Bildade, então, Jó estava violando todas essas regras morais que Deus já havia embutido dentro do ser humano. Para Bildade, Jó estava lutando contra o inevitável. E ele vai falar que a morte viria para Jó e vai usar algumas expressões para falar da morte que persegue. Ele vai falar de um viajante preso numa armadilha, é a pessoa que está num pecado, um pecado oculto, e está tentando escapar do sofrimento. Então Bildade diz assim, olha, se você tem pecado oculto e você está tentando fugir da morte, não adianta, porque a morte é como um viajante preso na armadilha, na rede. Quanto mais você se debate, mais você se envolve por ela. Em segundo lugar, ele vai falar que o pecador que oculta o seu pecado é como um criminoso perseguido. Está do versículo 11 ao 15, que inevitavelmente será alcançado. Ele vai falar que o homem que tem pecado oculto é como uma árvore desgarrada. Lembra que nós estamos no capítulo 18 e no capítulo 14, Jó, falando de si mesmo, fala que haveria esperança para a árvore cortada. Tem até o louvor que fala, né? Que há esperança para a árvore cortada ao cheiro das águas. Jó está se colocando como uma árvore que foi cortada, mas que tem raízes e que em algum momento vai passar pela restauração. Aí Bildade vem e fala assim, não, você não vai ser restaurado coisa nenhuma. Você é uma árvore cortada sem esperança, não tem esperança para você. Jó havia usado uma árvore como ilustração de esperança e ressurreição, para ser mais preciso, em Jó 14, 7 a 11. Mas Bildade discordou dele. De acordo com Bildade, uma vez que a árvore é derrubada pelo ser humano, esse é seu fim. Não há esperança alguma para o perverso. É isso que Bildade está falando. Em segundo lugar, o segundo detalhe aí que eu quero chamar a sua atenção é que a morte da árvore ilustra a extinção de uma família, de uma árvore genealógica. Não apenas o indivíduo perverso é cortado, como também todos os ramos são podados, não deixando descendente algum para dar continuidade ao seu nome. Parece simples aqui porque o texto está em linguagem poética, então a gente tem que olhar com cautela, senão a gente perde esses detalhes. O discurso de Bildade é um discurso cheio de ódio, porque ele não está preocupado com a dor de Jó, com a perda dos familiares, dos filhos dele, e nem com o próprio Jó, que ainda está respirando ali, né, está vivo. Bildade, ele não tem nenhum pingo de compaixão. É uma espécie de farisaísmo antecipado ao que viria a ser explícito por Jesus lá em Mateus 23. São aqueles que entram na casa das viúvas com longos discursos, falando dos fariseus agora, ignorando a dor da viúva, a dor do órfão, vem com falsos discursos para agranjear para si riquezas e benefícios. Não que esse seja o caso de Bildade, ele não estava interessado em riqueza. O interesse dele aqui era defender a moral de Deus, né? Porque Jó se sentia justo, e ele estava dizendo que Jó estava errado. Só que nesse discurso ele ignora totalmente a piedade, o amor. E nós temos, agora aqui só abrindo um parênteses para fazer uma aplicação rápida, nós temos que tomar cuidado para que os nossos discursos, as nossas pregações, se pregamos ou não seja discurso carregado de ódio. Nós temos que nos colocar no lugar do outro, isso é misericórdia, para poder falar a verdade. O problema não é falar a verdade, tá, gente? Você tem que falar a verdade mesmo. Pregue contra o pecado, pregue contra o erro, mas saiba falar a verdade, saiba dizer a verdade. Jesus, ele é magnífico porque nos discursos de Jesus havia muita autoridade, mas Jesus, ele tinha a capacidade de falar com o próprio inimigo a ponto de dizer assim, olha, apontem o meu erro. E os fariseus tinham que ficar se mordendo por dentro porque não tinha do que acusar Jesus. Jesus, ele era tão autoritário, cheio de autoridade divina. Autoritário, né? Não combina com autoridade divina, porque as pessoas entendem autoritário com arrogância, mas não é esse o sentido. Jesus, ele falava com autoridade, mas Jesus, ele era
amável, a tal ponto que as crianças vinham até ele. Então veja que não há problema em falar a verdade, mas como se fala a verdade. Bildade não tinha essa sensibilidade. Vamos lá então. Apesar de Bildade estar falando a palavra de Deus, a interpretação dele é certa, mas a aplicação errada. Apesar de Bildade estar se dirigindo ao homem errado, pelos motivos errados, aquilo que disse sobre a morte deve ser levado a sério. Eu recomendo que você leia aí esse discurso de Bildade. O que ele fala a respeito da morte, nota 10. Dá um sermão maravilhoso. O problema não foi o que ele disse, mas a quem disse e a forma que disse. Tudo bem? Ele vai dizer então que a morte é o grande inimigo. E de fato a morte é um inimigo temido por todos os que não estão preparados para enfrentá-la ou enfrentá-lo. 1 Coríntios 15, 26 vai nos mostrar isso. E a única forma de se preparar para enfrentar esse inimigo é crer em Jesus Cristo. João 5, 24. Para o cristão, morrer significa ir para o lar e estar junto do Pai no céu. João 14, 1 ao 6. Jesus foi nos preparar morada. Adormecer na terra e despertar no céu. É isso que significa a morte para nós. Atos 7:60, nós vemos Estevão dando seu último suspiro e vendo Cristo à direita do Deus Pai em glória. Entrar no descanso. É isso que significa a morte para nós. Apocalipse 14:13. E numa luz fulgante, Provérbios 4:18. Nenhum dos retratos apresentados por Bildade aplica-se àqueles que são salvos em Cristo. Então, você lê o discurso lá, maravilha. Tudo verdade o que ele está falando. Mas não se aplica àqueles que estão em Cristo Jesus, porque a morte não é inimigo para aqueles que têm a ressurreição e a vida, que é o que Jesus fala lá em João 11. Beleza? Bênção pura, né, gente? Vamos lá, então. Contemplando a cruz do Redentor. Diante desse discurso de Bildade, o que eu acho interessante é que Jó ele vai discutindo com os amigos. Os amigos lançam um argumento, Jó vem com um contra-argumento, os amigos vêm com outro argumento, aí Jó contra-argumenta de novo. Pode perceber que são três chaves de 3 discursos. E aí no terceiro discurso dos amigos, Jó desiste. Jó desiste de discutir e eleva a sua voz para Deus. Ele tece a sua lamentação a Deus. E em Jó 19, nós vamos ver Jó lançando o seu lamento de esperança, se é que eu posso chamar um lamento de esperança. Mas quando Bildade terminou de descrever os horrores da morte, que está no capítulo 18, Jó respondeu descrevendo as tribulações da vida, de sua própria vida. Não preciso morrer para passar por provações. É basicamente o que Jó fala. Ele está dizendo isso aos seus amigos. Ele fala, eu estou passando por esses tormentos que vocês estão me falando ainda em vida. Aí desiste de falar com os amigos. E em Jó 19, 26, depois de consumida a minha pele, ele fala, ainda em minha carne verei a Deus. Só que no versículo 25 ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Isso aqui é uma expressão que os teólogos vão chamar de expressão profética, porque na expressão de Jó ele fala um Redentor que por fim se levanta sobre a terra. Quem é o nosso Redentor? Jesus. Qual foi o último enviado para salvar a humanidade por Deus? Jesus, o seu Filho amado. Ele se levantou quando? No final, depois de enfrentar a morte, no fim, ele se levantou sobre a terra. Terra, a sepultura, depois do 3º dia. Se levantou para quê? Paulo disse, e eu já falei aqui no início da aula, para a nossa justificação. Então, Jesus vai, o nosso Redentor, até a cruz, morre, vai para a sepultura e ressuscita em nosso favor. Olha que coisa tremenda. Jó encerrou seu discurso, então, depois dele fazer essa declaração gloriosa, no capítulo 19, verso 28, ele vai fechar o seu discurso de lamentação, fazendo uma advertência aos seus 3 amigos. Os amigos de Jó, estavam falando que Jó estava sendo julgado por Deus. Tudo bem. Jó fala, beleza, vocês estão falando que eu estou passando por um julgamento? Ele faz a advertência no versículo 28 e 29, dizendo que vocês também vão passar por um julgamento. Vocês estão me julgando, mas tomem cuidado, porque vocês também irão enfrentar o tribunal de Deus. Olha que argumento
assim que pega o orgulhoso e pelo menos dá uma chacoalhada para tentar ver se coloca ele no lugar, né? De modo que era melhor eles estarem preparados. Jó dizendo assim: olha, vocês estão falando que eu não me preparei, não vivi uma vida de integridade, fiz julgamentos errados e por isso estou agora no tribunal de Deus passando por esse julgamento terrível aí. Então vocês tomem cuidado para não viverem aquilo que vocês estão dizendo que eu estou vivendo. Dá um choque nos amigos. As pessoas de vez em quando têm que colocar um espelho diante de si, né, e pregar para si próprio. E aí a gente equilibra o nosso orgulho e se torna uma pessoa pelo menos menos arrogante. A grandeza de Deus é descrito por Bildade. Bildade não entende nem aceita, por exemplo, que Jó se mantém achando justo diante de Deus. Mesmo diante dessa declaração maravilhosa em Jó 19, Bildade não aceita que Jó ainda se ache íntegro, né? Para Bildade, Deus, o Onipotente, criou o mundo e se ausentou dele. Isso aqui é um tipo de deísmo. Novamente, você vem aqui na sua revistinha, no final da revistinha, e o vocabulário vai falar um pouco sobre deísmo. O que é deísmo? Doutrina que considera a razão como a única via capaz de nos assegurar da existência de Deus, rejeitando para tal fim o ensinamento ou a prática de qualquer religião organizada. Lembrando que o deísmo vai surgir bem depois, tá? O autor da revistinha apenas colocou que a ideia é basicamente aquilo que posteriormente foi formulado como deísmo. Terceiro tópico: o pecado em contraste com a majestade de Deus. Onipotente, mas não ausente, é o que Jó vai dizer em Jó 26. Beleza. Bildade está falando que Deus criou o ser humano, entregou o ser humano à moral e se ausentou. Aí Jó vai falar: não, Deus é onipotente, mas não se ausentou de nós. No capítulo 26, Jó vai responder com ironia no versículo de número 2. Ele vai falar que Deus é onipotente, por exemplo, mas amoroso. Amoroso que ajuda os homens fracos. Todos os atributos de Deus são santos e justos. Logo, não são excludentes. Por exemplo, amor contra justiça, poder contra misericórdia. Não existe em se tratando de Deus, mas sim amor igual à justiça, poder igual à misericórdia. Diferente de Bildade, Jó entende que Deus está atento à criação. E ele vai falar isso do versículo 5 e 6, ele vai falar que Deus contempla os mortos e os vivos. Jó está fazendo essa confissão. Do versículo 7 ao 10, ele vai falar que Deus contempla céus e terra de dia e de noite. Então, Deus não se ausentou da criação. Do versículo 11 ao 13, Deus controla os mares e suas criaturas. Então, Deus não é um Deus ausente. Em suma, nas palavras do escritor espiritual inglês do século XVI, Richard Rowley, ele diz que só conhece a Deus perfeitamente aquele que o considera incompreensível e impossível de ser conhecido, ou seja, que se aproxima de Deus em misericórdia, esperando que Deus se revele. Quanto mais aprendemos sobre Deus, mais descobrimos quanto ainda há para conhecer ou saber. Então tome cuidado com pessoas que afirmam saber tudo sobre Deus, pois essa afirmação é prova de que não conhecem nem a Deus nem a si mesma. Porque se conhecessem a si mesmos, saberia que são limitadas por demais para sondar o Todo-Poderoso, né? Quem compreendeu a mente do Senhor, já dizia o profeta. Prosseguindo então, chegamos, gente, aí no nosso terceiro e último tópico ou subtópico: um defensor celestial. Novamente, Jó 19, 25, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Aí 1 João 2:1 diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Ou não é um justo, então implicaria que haveria outros justos. Mas o justo aqui é o justo com J maiúsculo, U maiúsculo, S maiúsculo, T, tudo maiúsculo. Porque ele é incomparável, ele é o justo por excelência.
O Senhor Jesus está intercedendo incessantemente por seu povo. Romanos 8, Hebreus 7, 25. Não só intercedendo, também aperfeiçoando os cristãos na vontade de Deus. Hebreus 13, 20 e 21. Aproximamo-nos então do trono da graça e não de um trono de julgamento. E estamos certos de que nosso Pai amoroso fará o que é melhor para nós. Então, diante disso, nós observamos como que se desenrola esse desfecho do discurso de Jó e do discurso de Bildade. Espero que essa aula tenha sido bênção para você. Não esquece de deixar o seu like, o seu joinha e compartilhar. Tudo bem? Vamos então para a nossa conclusão. Eu faço aqui mais algumas considerações e a gente encerra o nosso vídeo. Não encerra ainda não, aguenta só um pouquinho. Nessa lição vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença. Ele não crê na inocência de Jó e por isso atribui o seu sofrimento à existência do pecado. Assim, ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e, como consequência, o empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa. Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. A teologia de Bildade ela pode ser classificada como a teologia dos maus e dos bons em contraste com o Criador. Nessa lição nós podemos perceber, que diante desse discurso, Bildade quer que Jó, por temor, busque a justificação, o ser justo. Mas nós vemos que o próprio Deus chama Jó de justo. Quem justifica o homem não é o homem a si próprio, é o próprio Deus que justifica. Nessa lição nós aprendemos também que para Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto, assim como para muitas pessoas. O dilema da vida é que hoje, na atualidade, para muita gente, se alguém está sofrendo, é porque está passando por pecado. E nós precisamos de cautela diante desse tipo de pensamento. Por mais que nós não demos ênfase nessa palavra o Redentor, porque você provavelmente vai ler a revistinha, então eu não estou fazendo esses vídeos para repetir o que está na revistinha, mas a palavra Redentor, que nós não demos tanto destaque, ela vem de uma palavra hebraica chamada o Goel, que é o parente próximo, é aquele que consegue redimir e representar a pessoa diante de uma causa. Por exemplo, até resgatar a sua fazenda, nós vimos isso bastante lá no livro de Ruth, com Boaz, que é o parente próximo que redime Ruth e restaura tudo aquilo que ela havia perdido. No sentido espiritual, somente Jesus Cristo consegue ser o nosso Gael, o nosso Goel, aquele que nos redime verdadeiramente diante de Deus e nos torna co-herdeiros com Ele para um reino eterno. E aí, em último lugar, nós precisamos ter cautela e entender como que Deus deve ser visto nas Escrituras. Deus não deve ser visto apenas como aquele que é todo-poderoso, que está no trono, que está fumegando. Não, Deus tem que ser visto por um ângulo mais panorâmico à luz da palavra de Deus. Se Deus é justo, Ele também é amor. Se Deus é força, Deus também é graça. Se Deus é eterno, é imanente, Ele se encarnou na pessoa de Cristo e se aproximou de nós. Então nós, em suma, tudo que Deus faz, tudo que Deus é, se resume nesse atributo. Santo, santo, santo. A ira de Deus é santa, o amor de Deus é santo, a justiça de Deus é santa, tudo de Deus é santo. Então precisamos olhar para Deus, à luz da palavra de Deus e, acima de tudo, com muita cautela e muita humildade. Gente, espero que essa aula seja abençoadora para a sua vida, que agregue algum conteúdo para você. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar para encerrarmos a nossa aula. Espero te ver aqui no nosso próximo vídeo, tá bom? Se foi bênção para você, não guarde isso para você. Compartilhe com outras pessoas. Oremos então. Senhor Deus, nós acabamos de meditar um pouco na Tua Palavra. Que o Senhor aprofunde o conhecimento desse irmão, dessa irmã que está estudando a Tua Palavra junto comigo aqui e em meio a outros canais que também têm se esforçado para trazer informação e conteúdo relevante aqui na internet. Jesus, que o Senhor abençoe, que a Tua boa mão esteja sobre nós. De um lado nós nos colocamos como Bildade. Tenha misericórdia para que nós não nos vistamos de orgulho e arrogância
e possamos lançar, meu Deus, julgamento contra outras pessoas. Nos guarde disso. Do outro lado, nos colocamos como Jó, diante da dor e do sofrimento, meu Deus, seja a nossa justiça, seja o nosso Redentor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.